Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e, como bem sabe, no próximo mês de junho vamos ser chamados a, de novo, colocar o nosso voto, não para a Assembleia da República, mas desta vez para escolher os nossos representantes no Parlamento Europeu. O Isto é o Povo a Falar e a Curiacos TV têm estado a receber os mais diversos partidos políticos, convidamos todos. E temos prazer em receber sempre e ouvir aquelas que são as propostas dos mais diversos partidos. O nosso convidado de hoje vem em representação do partido Chega, é o seu vice-presidente, o senhor embaixador António Tangera Correia. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Antes de mais, quero lhe dizer que é um gosto voltar a estar consigo. Já tinha saudades. Várias foram as conversas que tivemos antes e, obviamente, depois do senhor embaixador assumir o cargo político que assumiu, com alguma pena nossa, a participação não é tão frequente. Mas deixe-me começar por colocar em cima da mesa que, em termos de internacionalidade e vida internacional, o senhor embaixador é provavelmente o com o melhor currículo, e se esse currículo também acaba por se enquadrar naquilo que são, ou que é a visão do partido para a Europa. Muito obrigado. Já tinha saudades de vir aqui, estar consigo e estar com a equipa da Curiacos TV. Sim, efetivamente é. Porquê? Porque nós estamos a atravessar uma fase na Europa extremamente difícil, como sabe. E eu acho que nunca houve eleições tão importantes para o Parlamento Europeu como estas eleições. E como nota prévia, eu gostava de dizer aos portugueses que nos escutam, ao público que está connosco, que é muito mais importante aquilo que se está a passar em Bruxelas do que aquilo que se passa em São Bento. As grandes decisões vão seguramente passar por Bruxelas. E temos várias agendas em cima da mesa e temos vários interesses portugueses que têm sido descurados ao longo dos tempos e que temos que recuperar de forma a conceder maior força a Portugal e reganhar um pouco da nossa soberania. Estou-me a referir, entre outros, à agricultura, às pescas, à imigração e à corrupção, concretamente. São ideias-força da nossa candidatura para as próximas eleições e são áreas em que nós queremos ter uma importância, a importância que pudermos ter, ou mais ainda, se possível. Quanto à minha experiência, é precisamente isso. Eu fui durante 40 e poucos anos o representante de um país pequeno, mas um país com história e um país com qualidade. E tenho muita honra deste meu passado, em que sempre tentei fazer as coisas pelo melhor. Como sabe, às vezes as coisas correm bem e às vezes as coisas correm menos bem, mas a vida é exatamente isso. Eu acho que o saldo final é positivo, houve mais coisas a correrem bem do que correrem mal. Ora bem, essa experiência que eu estou disposto a meter ao serviço de Portugal através do Chega. Senhor embaixador, olhando para o preâmbulo, a primeira frase logo é sintomática. O Chega apresenta-se pela primeira vez às eleições europeias como um partido profundamente soberanista, europeísta e atlantista, e depois, um pouco mais à frente, menciona este processo de transição de poder que há no sistema internacional, menciona a China e os BRICS. O senhor embaixador, da experiência que tem num mundo plural, não sente que eventualmente a Europa quer homogeneizar os outros, ou seja, a Europa quer tornar os outros iguais a si mesmo e não entende esta fase que o mundo vive? E como é que o Chega se posiciona na Europa em relação, por exemplo, a esta nova realidade? A primeira parte continua presente no espírito europeu, querer que os valores sejam aceitos por toda a gente. A segunda parte já não.
Já ultrapassámos essa fase, não temos capacidade para isso, se é que alguma vez tivemos. O que se passa é que os BRICS Plus têm 3 vezes o PIB da União Europeia. O que se passa é que a União Europeia está em queda livre. Os países, em geral, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, e os BRICS estão a subir. A China está a subir consideravelmente, como sabe. A Rússia, não obstante a guerra que existe entre a Ucrânia e a Rússia, não está a ser afetada em termos económicos com as sanções, o que realmente devia levar-nos a pensar 2 vezes sobre a natureza das sanções. E depois há os países como a Índia, como o Vietnã, até como o Brasil. O Brasil não está em boa forma, como sabe, mas pelo menos tem uma extensão muito grande e ainda é um país com que tem que se contar, é metade da América Latina. E, portanto, todos esses países que se estão cada vez mais a reunir e que representam muito mais do que a União Europeia. Existem os Estados Unidos preocupados consigo próprios, muito preocupados consigo próprios, e com as divisões internas, e que têm estado a perder a capacidade militar para intervir como polícia do mundo, e esses países, nomeadamente a China, que têm vindo a ganhar essa capacidade. Portanto, estamos numa situação extremamente preocupante, em que a Europa devia, por uma vez, olhar para si própria, ver-se ao espelho e dizer se é este o futuro que nós queremos, se é esta revolução social, do nosso ponto de vista, absolutamente negativa que se está a passar, esta imigração completamente descontrolada que nós estamos a ver, a corrupção a graçar em tudo quanto é instituições europeias e nos países propriamente ditos, como nós todos sabemos muito bem. As pessoas em Portugal já se sabe que a corrupção é uma realidade e uma realidade grave, mas não é menos grave nem menos realidade nos outros países da União Europeia também. Portanto, nós estamos a atravessar uma fase que das duas uma. Ou seguramos o futuro nesta altura, e é já, ou nunca mais seguramos o nosso futuro e estamos em queda livre. Mas o senhor embaixador crê que a Europa, em vez de ter esta política de dessignificação, ou seja, de impedir inclusive algumas empresas europeias de adquirir determinados componentes à China, deveria eventualmente entrar por uma senda de diálogo? Bem, nós temos que recuar no tempo. E recuamos no tempo quando foi a grande moda da deslocalização, em que todas as empresas europeias se deslocalizaram para a China, para o Vietnã, para a Indonésia, para esses países todos, para as Filipinas, por causa da mão de obra barata, e em que os custos de produção eram mais baixos. É evidente que esses países adquiriram a tecnologia, principalmente a China, adquiriram a tecnologia dessas empresas, e hoje em dia a espionagem industrial, como sabe, é uma realidade. E hoje em dia hoje lideram tecnologicamente. Claro. A China já lidera em alguns setores. Claro, ou seja, certeza. Não é só em termos de copiar, é em termos, inclusive, de criação de valor. Já foi, não é? Já foi copiado. Como agora, o Japão foi, claro, por exatamente. exemplo. E é evidente. E, portanto, agora, eu não sei se a nível de diálogo, a China não é propriamente um país de grande diálogo. É um país que vai mais pelo caminho... Mas é uma questão cultural também. Lá está. É uma questão cultural, exatamente. O senhor embaixador esteve em mais de 10 países. Na China, ou mais, inclusivamente. Pois. Na China, inclusivamente, eu há 3 anos e tal. E conheço bem a mentalidade, conheço o que consegui apreender da mentalidade local. E não são um país de diálogo, são um país de imposição. Não se esqueça que China quer dizer Zhongguo. Zhongguo é o centro do mundo. Portanto, os mapas chineses não são como os nossos, que têm ali o Oceano Atlântico no meio, depois a Europa, os Estados Unidos, não, eles têm, o meio é a China. É o país do meio. Sim, mas, senhor embaixador, se há 5 ou 7 mil anos atrás, o imperador, quando construíram a cidade proibida, o próprio trono do imperador situava-se no meio do universo, há, da nossa parte ou da parte da Europa, devia uma responsabilidade de tentar conhecer também essa aptidão cultural, porque a China, por exemplo, tirou muita gente da pobreza nestes últimos anos. Ainda há muitos pobres. Ainda há muitos, nomeadamente fora das grandes cidades. 2 ou 3 bilhões de cidadãos, aquilo com certeza é meio quase teríamos, impossível. E evidentemente que os salários normais são pequenos. Há muitos milionários, atenção, coisa que não havia no meu tempo. Hoje em dia, privados, também só é milionário que o partido deixa. Também, mas há muitos. E repare que não vai a sítio nenhum hoje na Europa que não tem chineses a viajar. Antigamente não havia um. E japoneses.
E, de repente, os japoneses são substituídos pelos chineses em massa. Portanto, têm dinheiro. Agora, como é que isso podia operar, digamos, para harmonizar, digamos, esse mundo global? Eu acho que só há uma maneira, que é o chamado mundo ocidental, fazer um esforço e melhorar, quer tecnologicamente, quer socialmente. Eu acho que o principal problema é sociológico. São as ideologias woke que estão a dominar os Estados Unidos, ou parte dos Estados Unidos e a Europa, que estão a chegar à Europa, as drogas com uma influência, até parece um velhote a falar, mas de facto estas novas drogas sintéticas são uma arma terrível para destruir a sociedade. São baratíssimas e têm efeitos devastadores. E do ponto de vista, e nós concentramos muito em certos aspectos económicos, esquecendo os outros aspectos todos que são fundamentais, porque o homem não é só o homem económico, é o homem social, o homem cultural, o homem de história, o homem que vive em sociedade, homem ou mulher, aqui quando eu estou a falar é o ser humano. E nós estamos a esquecer disso e estamos cada vez mais com esta a impor o politicamente correto que nos faz esquecer a diversidade da sociedade. E eu acho que isso é a morte de uma sociedade. E é isso que nós estamos a fazer, é matar a nossa sociedade. E acha que a Europa tem também liderado esse processo por via da sua proximidade a Washington? Eu acho que até, independentemente da sua proximidade a Washington, porque eu considero que mesmo assim na América há forças non-woke, portanto, forças genuínas, principalmente no Heartland, que continuam a ter uma vida... Mas isso pode ser por causa do desenho político, não é? E geográfico. E geográfico. Okay. E geográfico. Porque é muito grande. Agora, na Europa, onde entra todos os dias nas escolas as políticas do género, a educação sexual de crianças de 2 anos e por aí fora, quer dizer, isto é impensável. Nós estamos a destruir... Eu ainda hoje tive uma discussão com um representante do PAN, o cabeça de lista do PAN às europeias, em que ele estava muito escandalizado de eu dizer que não podia ser assim. Que até as crianças não lhes pode ser dado uma cultura de diálogo com os outros. Não, mas não é. As crianças têm que jogar à bola, brincar, não sei o quê. Quando forem adultos, ou quando forem mais crescidos, então sim, quando tiverem capacidade de percepção. Até lá é deixá-los ser crianças. Quer dizer, parece-me normal. Sr. Embaixador, e para terminar esta relação Europa e o resto do mundo, temos ouvido ultimamente também um aumento, por assim dizer, das posições mais belicistas para a Europa, seja através de um exército europeu, seja, por exemplo, com o cumprimento da meta dos 2% do PIB em defesa. Mas que sinais é que também damos então aos nossos parceiros e muito claramente que sinais damos a uma Rússia que em tempos nós dissemos que não colocaríamos bases da NATO lá perto e depois é o que se viu? No rearmamento da Europa há 2 correntes. Há uma corrente claramente belicista, o que é extraordinário, porque a senhora von der Leyen parece que adotou essa corrente, nós somos contra a reeleição dela, by the way, sendo que ela destruiu o exército alemão quando foi Ministra da Defesa. Portanto, há aqui uma incongruência extraordinária. Nós somos contra o exército europeu, porque achamos que seria impraticável, já houve várias tentativas, a última das quais foi a Organização dos Estados Ocidentais, a OEO, de que foi secretário-geral o embaixador José Cotileiro até, mas a partir do momento que a NATO interviu na Bósnia, acabou e foi extinta. É difícil, portanto, nós não somos a favor, porque a defesa é um exercício de soberania, é um dos pilares da soberania. Agora, haver forças que colaborem, que interajam entre si, com certeza, mas cada país deve ter o seu exército. Agora, porquê é que deve ter... Há uns que dizem, vamos preparar exército para a guerra, e há outros que dizem que não, como nós, vamos preparar o exército, que o exército é um dos pilares básicos da soberania e um país deve estar minimamente seguro e minimamente guardado. Portugal, concretamente, é um país muito vulnerável, quer por ar, quer por mar. Por terra não há nada que nós possamos fazer, porque temos a fronteira com a Espanha, e a Espanha é um país 5 vezes maior que nós. Portanto, aí estamos conversados. Agora, reforçar a Força Aérea, reforçar a Marinha, com certeza.
e ter mais efetivos para integrarmos as missões também. missões de paz ou de intervenção, que é fundamental. Temos tido bastante sucesso, como sabe, nessa área. Eu acho que temos, agora, quando nós temos uma força na Roménia, uma força na República Centro-Africana, e não temos mais nada, fomos rapar o tacho todo ao fundo, já não há mais ninguém operacional em Portugal. Isso não pode acontecer. Tem que acontecer que nós temos que ter uma reserva estratégica nacional, porque nós temos que ter uma afirmação de defesa. Não é que vamos fazer guerra a alguém, mas temos que a fazer. E, portanto, quando se põe, vamos mandar forças para a Ucrânia. Calma. Nós não vamos participar na linha da frente desse movimento, de todo. Estamos a observar, se 26 decidirem mandar forças para a Ucrânia, nós não vamos ficar a ser o 27º de lado. Não sei que força é que a gente mandaria, mas já fazemos o patrulhamento do Báltico. Com os F-16. Portanto, em Rolemã. Já temos a força de apoio na Roménia. E, portanto, nós temos que ver, eu, por exemplo, acho que fazia muito mais sentido mandarmos as tropas que estão na República Centro-Africana para o norte de Moçambique, onde nós temos um relacionamento cultural, social e histórico e que as populações locais estão a sofrer muitíssimo com as milícias islamistas. Muito bem. Sr. Embaixador, e uma vez que menciona Moçambique, e recordo, estamos a falar com o embaixador António Tangera Correia, que é candidato do Chega para estas eleições europeias, uma das questões que preocupa o Chega é a crise dos migrantes. Mencionam que põe em causa a nossa segurança e a nossa identidade. Uma das propostas é revogar o Tratado de Mobilidade entre os países da CPLP, mas nós estamos umbilicalmente desligados desses países. Queremos guardar a história, mas queremos cortar as relações com eles. O que nós temos que fazer é regular a imigração. E o Tratado de Mobilidade com a CPLP pode-nos custar a expulsão de Schengen, ou suspensão do acordo de Schengen. Para nós é terrível, já viu, que é ter que ir à Espanha e ter que ir com visto ou com passaporte. Portanto, chama-se a mobilidade interna. Portanto, mas nos suspendem a externa e a interna. Okay. Portanto, as pessoas ainda não interiorizaram isso. Agora, nós não podemos... O problema da imigração de Portugal precisa de imigrantes, é verdade, mas precisa de imigrantes que se integrem. E precisa de imigrantes para colmatar as falhas de natalidade e as falhas laborais que nós temos. Mas as falhas laborais também são, em parte, artificiais, porque enquanto vivemos na subsídio ou dependência, as pessoas não querem trabalhar. Hoje em dia vai a um restaurante e diz assim, precisamos de gente para trabalhar, somos muito poucos. Vai na hotelaria em geral, vai outro tipo de comércio, dizem-lhe exatamente a mesma coisa. Precisamos... Porquê? Porque a pessoa ganha praticamente tanto no fundo de desemprego como ganha a trabalhar. Portanto, das duas, ou corta-se o fundo de desemprego ou aumenta-se os salários. O incentivo para ficar em casa é maior. Muito maior, ainda poupa dinheiro. Porque não tem que almoçar, não tem que se deslocar, não tem que fazer essas coisas. Portanto, algo está errado neste esquema todo. Porquê? Porque quem é que paga os subsídios? Pagamos nós, que trabalhamos. Portanto, a parte que trabalha, que ganha e que desconta é quem paga os subsídios. Portanto, o Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é dinheiro dos portugueses. E então vai utilizando toda esta subsídio à dependência com o dinheiro de quem trabalha. E os que trabalham são cada vez menos, o país está envelhecido, a segurança social está de alguma forma em risco, portanto, nós temos que dar a volta a isto. Portanto, a imigração é necessária não é só para isto, mas para, nomeadamente, para empreendimentos agrícolas, como sabe, e outro tipo de... e pescatórios também, se funcionassem. Era importante. Agora, tem que ser à medida das necessidades. Um empresário diz, eu preciso de 120 pessoas para trabalhar na minha empresa. 120 estão aqui, sim senhor. Faz favor de importar as 120 pessoas. 120 pessoas vêm com um contrato ou com uma promessa de contrato de trabalho, com alojamento, com dignidade de vida. Porque as pessoas têm que ter dignidade de vida. Sim, porque algumas das situações que têm sido denunciadas, de facto. Quer dizer, o Presidente da Câmara de Lisboa Moedas veio anteontem dizer que aquilo da Igreja dos Anjos, que era uma coisa fantástica, nós estivemos lá 2 semanas antes de haver aquilo. E de facto, é degradante. É degradante. E nós não aceitamos que ser humano nenhum viva naquelas condições, seja imigrante, seja português. Mas, por outro lado, nós temos uma taxa de pobreza em Portugal, que são 20 mais 20, 20% mais 20%, ou seja, 20% absolutos,
E os outros 20% que antes da intervenção da Segurança Social também são pobres. E têm que optar entre comer ou comprar remédios. Isto não pode ser. Não pode ser, e principalmente são pessoas mais idosas. Isto que tiveram uma vida, a maior parte delas uma vida de trabalho ao serviço da sociedade e ao serviço... É inacreditável o que se está a passar. Portanto, é inacreditável ter sem-abrigos num país como Portugal. É inacreditável as pessoas passarem privações como passam em Portugal. Nós não podemos aceitar isso. Senhor Embaixador, relativamente a estes fluxos que têm acontecido há uns anos para cá, nomeadamente no Mediterrâneo, e obviamente apelando à sua experiência, não há aqui, de alguma forma, um colher daquilo que semeou de algumas forças europeias, nomeadamente países como a França, com intervenção constante em países soberanos, fosse na zona do Magreb ou fossem em alguns países abaixo do Saara, e que de facto depois impediu que esses países se desenvolvessem. E quero recordar uma intervenção, creio que de Meloni, que coloca precisamente o peso sobre alguma intervenção não adequada da França nesses países. Sem dúvida, ainda hoje imprimem a moeda a 17 países, salvo erro, mas cobram. Eu também acho que sim, aliás, é uma ideia muito antiga que eu perfilho e que eu partilho, que é investir localmente, não só para criar riqueza, para empregar os locais e de alguma forma desenvolver aquelas sociedades. De alguma forma não, para desenvolver aquelas sociedades. Isso nunca foi feito. Porque foi sempre feito todo este posicionamento, nomeadamente da França, como está a dizer muito bem, mas os italianos também não na Líbia, também não estão isentos de culpas. Tudo o que foi feito foi tentar extrair sem colocar lá nada. E o apoio, o apoio a alguns regimes claramente cleptocráticos, fosse na Tunísia, por exemplo, e que depois fizeram com que aqueles países, obviamente, parassem no tempo e as pessoas dissessem, ok, então vamos lá ter com os franceses. Mesmo na África subsaariana também, muito. Isso é um problema grave. E a África, como continente, é um continente bastante subpopulacionado, ou seja, tem pouca gente para o tamanho que tem, o que é uma vantagem e uma desvantagem. Mas, quer dizer, poderia, de facto, ter outro tipo de intervenções. Mas agora o que nós temos, essa foi uma fase, e parte do Mediterrâneo vem daí, mas a outra parte vem de países indostânicos, Bangladesh, Índia, Paquistão, por ali. Que é uma realidade relativamente nova, que estão na mão das máfias, que trazem as pessoas e depois entram. Eu não sei como é que é possível entrar esta gente toda em Portugal. Entram, fecham o aeroporto, entram. Sabe quantas pessoas nos últimos anos foram devolvidas à procedência em Portugal? 25. Há uma coisa que está mal. No dia 11 de maio, e não é teoria da conspiração, como ainda há bocado me disseram, houve uma reunião em Lisboa de 2 movimentos islamistas do Bangladesh que estão proibidos no Bangladesh, por serem radicais. Mas reuniram em Lisboa sem problema de maior. Sr. Embaixador, se olharmos para a história recente, o responsável pelo atentado na Indonésia estava aqui em Portugal. Algumas pessoas não conhecem este nome, mas dois chefes da Ndrangheta já foram presos em Portugal. Ou seja, Portugal tem sido, para quem estivesse mais atento e se preocupasse com isso, tem sido alguma vez asilo para algumas destas com certeza, figuras. E com esta política seguida nos últimos anos de portas escancaradas, piorou. Vieram concretamente do Brasil, vieram movimentos extremamente violentos. O Comando Vermelho, o Primeiro Comando, portanto, gente que no Brasil eram, digamos, dos mais violentos criminosos e muitos deles, alguns deles pelo menos, vieram para Portugal. Muito bem. Relativamente ao posicionamento, o Chega diz que quer uma Europa das nações e está preocupado com a possibilidade de uma Europa federal, com um presidente ou uma cabeça única a comandar a Europa. Sim. Como sabe, desde a criação do projeto europeu, houve sempre 2 teses. A tese dos países, das soberanias, e a tese federalista. Até ao Tratado de Maastricht prevaleceu a tese dos países, portanto, a tese da conjugação dos países. O Tratado de Lisboa já vem dar uma componente federalista que nós não estamos de acordo. E não funcionou.
Tanto que não funcionou que houve o Brexit. E tanto que não funcionou que há países que estão com a corda muito esticada nesse aspecto. Que não é o caso de Portugal, mas há outros países. E porquê? Porque, de facto, nomeadamente a Comissão Europeia tomou um peso na capacidade de decisão dos países que qualquer dia nós não somos súbditos de Lisboa, de Portugal, não somos portugueses, somos súbditos de Bruxelas, que foi o grande argumento do Brexit. Nem sequer foi o argumento económico, foi o argumento de cidadania. Isso é mau, porque os países perdem a sua identidade, os países perdem a sua história, perdem tudo. Portanto, nós somos rigorosamente contra. Nesse aspecto, somos a favor da extinção do Serviço de Ação Externa da União Europeia, porque achamos que, relativamente aos primeiros países, são completamente canibais. Quer dizer, os grandes países têm os seus interesses e tal, vivem com isso. Os pequenos países são canibalizados pelo Serviço Europeu de Ação Externa, que tem mais capacidade financeira do que nós. Agora, o que não tem é a capacidade de diálogo que nós temos. Portanto, um país tem que ter a representação externa, é um dos pilares de soberania também, tal como a defesa. E isso nós somos contra. Depois somos a favor de uma maior controle da Comissão. Maior controle, de forma que a Comissão não comece a tornar-se, de facto, o órgão federal da União Europeia. Já é um bocadinho, mas que não seja mais. Somos a favor de uma maior intervenção do Conselho. Porque o Conselho são os representantes dos governos dos países, portanto, consideramos que deve ter mais importância. E, claramente, uma maior dinâmica e uma maior influência do Parlamento Europeu na clarificação e na direção das políticas europeias. Então, a ideia de um super-Estado europeu, não. Nós não defendemos. Somos exatamente contra. Mas isso obriga, de facto, a um diálogo ainda mais aberto, porque, para dar sequência àquilo que foi o início da nossa conversa, os outros grandes blocos não têm essa dificuldade, não é? Em encontrar diálogos e tomar decisões muito mais pragmáticas, independentemente de gostarem ou não. O que não é tanto a representação externa que nos assusta, é mais a regulamentação interna. Ou seja, a Comissão começar a gerir os países e os interesses dos países internamente. Porque externamente, tanto que este Serviço Externo de Ação, Serviço de Ação Externa da União Europeia no fundo, faz o que a Comissão fazia antigamente, que é os programas de cooperação, que é os investimentos de coisas, não tem verdadeiramente uma ação diplomática. Mas não acha que, de alguma forma, a Bruxelas já o faz? Faz? Quando impõe as cotas, claro. Quando nos diz o que é que nós podemos fazer, quando nos lembramos, por exemplo, do abate da frota pesqueira a troco de... A troco do que já foi, que já desapareceu. Claro que sim. E nós somos absolutamente contra isso. E nós somos absolutamente... E dizemos, por exemplo, agora o Partido Socialista vem com a conversa do problema da habitação, que deve ser um problema da União Europeia. Não deve. O mais que eles podem fazer é escrever na Carta Europeia dos Direitos que a habitação é um direito. Pronto, mas cada país tem que resolver o problema da habitação. Nós temos sido muito maltratados, não só na agricultura, mas principalmente nas pescas. Nós temos uma das maiores plataformas continentais do mundo. Temos uma enorme zona económica exclusiva. Temos uma situação privilegiada, numa zona privilegiada a nível de recursos. Não é só peixe, é recursos. E não usamos. Não utilizamos e vêm os navios fábricas, toda a gente pesca na nossa zona económica exclusiva sem nos dar... vão por aí, nós não temos capacidade de fiscalização, não temos capacidade de nada. Isso é tremendo. E mais, a União Europeia impõe-nos cotas mínimas para beneficiar a Espanha, para beneficiar os grandes... Mínimas não, máximas. Pois, máximas, pois, ao contrário do censo, exatamente. Sim. E temos pescadores na Madeira que trabalham 3 meses por ano e depois recebem 60 tal euros por mês para não trabalhar. Não pode ser, e no continente também, de alguma forma. Portanto, e nós estamos a reduzir a atividade pesqueira quase que a atividade artesanal. E, no entanto, todos os dias saem peixe pescado nas nossas costas, nos nossos mares, por exemplo, para restaurantes japoneses. Sim, ou japoneses, seja, italianos, averbando claro. A qualidade daquilo que sem dúvida. São as nossas águas. E caríssimos. A qualidade das nossas águas é excelente. Nós temos a sorte de ter a corrente do Golfo e ter uma temperatura que
não é tão boa para dar uns mergulhos, mas é ótima para pescar. Portanto, a esse nível nós temos uma coisa privilegiada que sempre tivemos, nós não estamos a utilizar. E depois há os recursos da plataforma continental que nós nem sequer sabemos o que é que lá está por baixo. Recursos minerais, não sabemos o que é que está lá em baixo. E nem sequer pesquisamos, não temos capacidade de pesquisa. Muito bem. Sr. Embaixador, algo que faz parte, digamos, da intervenção diária do Partido Chega em Portugal, vejo também transportado, ou transposto, neste caso, para a Europa, que é o combate à corrupção. É um dos temas que aqui no Isto é o Povo a Falar abordamos com frequência, mas normalmente os expertos, os peritos que cá vêm falar, mencionam sempre que Portugal está atrasado na transposição das diretivas europeias. Mas haverá também questões de corrupção a tentar a ver ou a dar atenção na própria Europa? Bem, é que nem era preciso a transposição de normas europeias para Portugal fazer as suas próprias normas. O Chega propôs na anterior legislatura uma série de medidas anticorrupção, foram todas chumbadas. Portanto, bastava, não, por razões óbvias. Agora, não me parece que o problema seja a transposição de normas comunitárias para a lei portuguesa. O que me parece é que a própria Europa está também invadida de corrupção. Veja só os e-mails e os deals que a senhora von der Leyen fez com a Pfizer, por exemplo. Ou como aquele deputado grego que foi apanhado com uma mala cheia de dinheiro. Nós todos sabemos o que é que se passa nos corredores de Bruxelas, ou seja, do Parlamento Europeu. Repare que eles têm não sei quantos lobistas devidamente legalizados, não é? Porque é uma atividade regulada, regulamentada. E um lobista faz o quê? Faz lobby. Para quê? Para os seus próprios interesses. Portanto, só aí já estamos numa mecânica de interesses que já não me parece muito saudável. Algo que menciona ou chega que é o reforço da cooperação institucional entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, mas também o Gabinete do Procurador Público Europeu. No Luxemburgo, exatamente. Porque hoje em dia o crime é transnacional. Aliás, já que menciona o Luxemburgo, foi no Luxemburgo que começou a derrocada do BES. Exatamente. Precisamente com a intervenção do governo luxemburguês que se iniciou a queda daquele castelo, daquele baralho de cartas. Algo que vejo aqui mencionado é a preocupação que o Chega tem com a perda de talento. Ou seja, muitos jovens têm saído de Portugal. Mas, Sr. Embaixador, você conheceu mais de metade do mundo. O mundo já não é tão grande como era, apesar de ser enorme. O jovem também não tem liberdade para decidir exercer a sua profissão noutros países. Claramente ninguém os vai proibir de sair, obviamente. Não vai contar a liberdade das pessoas, fora de questão. Agora, o que o Chega quer é que parte desses jovens, pelo menos, fiquem em Portugal com condições de trabalho dignas, iguais ou pelo menos parecidas com aquelas que eles vão buscar no estrangeiro. Porque aí nós temos que evoluir. Temos péssimos salários, temos péssimas condições de trabalho. Investimos porque o Estado, no fundo, se reparar, gasta muito dinheiro na formação destes jovens. E depois não rentabiliza essa educação, não rentabiliza essa coisa. E são bons, são francamente bons. É mais nessa base, não é proibi-los de sair, é na base de lhes dar capacidade para ficar... Eu nem estava a falar da proibição, estava a falar da questão do mundo ser diferente. Toda a gente troca, mas isso também era bom que viessem jovens estrangeiros também para Portugal. Por essa mesma razão, só que não vêm porque não ganham dinheiro. Ou os que vêm são os tais nómadas digitais. Exatamente. Que consomem aqui, mas os descontos são feitos, se calhar, noutros países. E também não consomem muito. Assim, uma Coca-Cola aqui, uma Coca-Cola ali. Nesse aspecto, algo que é importante também tem a ver com o desenvolvimento da economia. Acha que Portugal deixou, por exemplo, ficar a indústria para trás e de alguma forma, muito trabalho ou muitos postos de trabalho se perdem com isso? Com certeza. E primeiro, se vamos ver em primária, secundária e terciária, em termos de economia, o primário foi completamente destruído. Pescas, agricultura, por aí fora. Depois querem fazer uma transição energética, não percebo bem como, porque é caríssima essa transição, e não falam no nuclear, que é talvez a forma de energia mais barata e mais eficaz que neste momento existe. E mais limpa, tanto quanto neste momento.
Neste momento é muito mais segura, porque já não são aqueles mega reatores como Chernobyl, como o japonês, Fukushima, já não são assim. E uma que é altamente preocupante, que é Almaraz, continua a funcionar, já muito para além do prazo, e está aqui à porta. Portanto, ninguém pensa nisso. Agora, estas pequenas centrais nucleares, nós com 2, 3 centrais nucleares em Portugal, nós tínhamos energia boa, barata e limpa. Com centrais nucleares. Sim. Por outro lado, e voltando só aqui às pescas, à agricultura, o ambiente também tem sido algo que tem preocupado, porque vemos, por exemplo, em países como Holanda, Alemanha, França, os agricultores nas ruas a reclamar que muitas das medidas que são tomadas vão contra os interesses do seu próprio setor. Isso foi o Green Deal, que foi uma iniciativa francesa que teve que recuar imediatamente quando os agricultores tomaram as ruas. E já recuaram no Green Deal. Nós, claramente, pomos os setores primários, nomeadamente a agricultura e pescas, não condicionados pelo ambiente ou desenvolvimento ambiental. Porque consideramos, além do mais, a Europa dos 27, em termos de poluição, polui menos que a Indonésia, que é um país. Os grandes poluidores mundiais, a Rússia, a China, os Estados Unidos, têm níveis de poluição, então a China polui quase tanto como os outros todos. E estão-se das tintas. Agora, é evidente que com baixos salários, com taxas altas de poluição, com recurso a certo tipo de energia, os produtos deles são imbatíveis em termos de concorrência. Agora, a única maneira de parar isso é fazer com que esses produtos de trabalho infantil, etc., que é comum nestes países, é fazer com que eles tenham exatamente, ou pelo menos muito perto, as normas laborais equivalentes às nossas europeias. Trabalho infantil na China? Não, no Paquistão, na Índia, não sei o quê, não. Não, na China não. Nos outros países, Índia, Paquistão, não sei tanto quanto eu sei, e não sei muito, mas acho que há um esforço da China no sentido de que isso não aconteça como acontecia. Não estou a dizer que não existe. Estão a investir muito em educação. Tão grande. Claro. Sim. E estamos completamente ultrapassados, completamente. Senhor Embaixador. Mas eles estão a investir numa seleção com uma concorrência entre os miúdos absolutamente avassaladora. É impressionante. É verdade. Os miúdos desunham-se para serem melhores que os outros porque sabem que a minoria que ficar à frente dos outros tem o futuro garantido. Muito bem. Relativamente àquilo que são, já falámos um bocadinho das instituições europeias, uma instituição que não é europeia, mas que o Sr. Embaixador conhece e participou em algumas situações de grande importância e de algum drama, é a cooperação entre os países da NATO. E recordo que, de facto, algo que eu vejo mencionado aqui no Chega é a necessidade absoluta do Estado de Direito estar verdadeiramente implementado. Será que todas as intervenções da NATO foram feitas ao abrigo do direito internacional? E se realmente a NATO é uma instituição que não está arcaica e ultrapassada para os tempos que vivemos atualmente? Isso insere-se no princípio da nossa conversa sobre os exércitos europeus. A NATO, como sabe, foi feita para contrariar o poder da União Soviética, depois o Pacto de Varsóvia, as duas grandes... O Pacto de Varsóvia desapareceu, a União Soviética desapareceu, ficou a Rússia. A NATO está arcaica, depende completamente dos Estados Unidos e parte da Inglaterra, embora a Polónia tenha um exército bastante razoável, e a Turquia, que é o segundo maior exército europeu. Só que a Turquia é um país NATO, mas é um país NATO com limitações. Nós não podemos utilizar os turcos, ou muito dificilmente podemos usar os turcos, em países muçulmanos, por exemplo. Exatamente. Portanto, há ali umas limitações complicadas. Portanto, das duas, uma. Ou esse tal exército europeu, o reforço dos exércitos europeus, se faz num quadro NATO moderno, portanto, intervenções rápidas, forças muito móveis, recurso à alta tecnologia, porque isso é muito importante. Porque quando as pessoas pensam que é preciso desenvolver a defesa, as pessoas só estão a pensar ter mais militares, ter mais batalhões, ter mais regimentos. Não. A defesa é extremamente importante em termos, hoje em dia, de alta tecnologia e de inteligência artificial. Porque hoje em dia pode-se, com os drones, por exemplo, e com outros
setores de alta tecnologia são altamente eficientes e é por aí que temos que caminhar. Nós já temos algumas empresas que estão nesse caminho, como a TechEver, por exemplo, que é uma empresa líder a nível mundial em certas coisas. Era preciso desenvolver mais este tipo de iniciativa, principalmente num pequeno país como o nosso. Repare como Israel. Bem, Israel teve muitas ajudas, mas Israel tem uma indústria de defesa brutal. Sim, porque apostou no desenvolvimento tecnológico. Claro, exatamente. E tem lá em Haifa, por exemplo, é um polo tecnológico que tem lá enorme, as, tem lá, as grandes sim, techs todas, tem, não tem. é? E sim, aquilo é uma subsidiária do Silicon Valley, quer dizer, eles fazem intercâmbio de um sítio para o outro. Portanto, Portugal, sendo um país pequeno e um país periférico, devia apostar nesse tipo de tecnologias, em vez de apostar em grandes forças armadas em termos numéricos, em termos tecnológicos, nós devíamos apostar também a nível naval. Hoje em dia, em Portugal, está-se a desenvolver um protótipo muito interessante, que é um navio relativamente pequeno, não tripulado, mas completamente operacional em termos de vigilância e em termos de exploração costeira, que é um ex-comandante da Marinha que está a desenvolver esse projeto e aparentemente está adiantado e com muito bons frutos. Mas é por aí que nós temos que ir. É por esse tipo de projetos, com drones, com o tipo de vigilância, tipo de intervenção, é bastante por aí que nós temos que ir. Sr. Embaixador, qual é a sua expectativa agora para estas eleições, sendo que o Chega vem de um resultado histórico, por assim dizer, nas legislativas de março? Ora, nós quebrámos o bipartidarismo em Portugal que existia desde o 25 de Abril. Eu acho que isso é um feito importante. As minhas expectativas... O meu presidente diz que estamos aqui para ganhar as eleições. E eu não vou contra o meu presidente. É meu presidente, então vamos embora, vamos ganhar isto. Mas, pelo menos, se tivermos um resultado semelhante ao das legislativas, portanto, eu já considero isso como um resultado muito bom. Se olharmos para o resultado do Círculo da Europa, o Chega ganhou. Nos dois. O da Europa e fora o da Europa. Mas estamos a falar das eleições europeias. Sim. Estamos a falar depois. E já temos gente a trabalhar no terreno. Temos pessoas que nunca sonhámos, que eram apoiantes do Chega. Por exemplo, a Suíça desempenhou um papel fundamental nestas eleições, das legislativas. E uma socióloga suíça ou portuguesa, luso-suíça, explicou, isto é muito simples, porque o Chega, o que está no programa do Chega, nas legislativas, é aquilo que se pratica na Suíça. Quer com a imigração, quer com uma série de desenvolvimentos. Portanto, o programa do Chega é muito aquilo que se faz, de facto, na Suíça. Portanto, nós somos a favor desse programa. E foi o grande êxito do Chega na Suíça foi precisamente esse, e derrotámos o Partido Socialista na Suíça, que era o castelo de força deles na Europa. A Suíça. A Suíça. E olhando para isso, nós estamos a 2 semanas, sensivelmente, das eleições. A data das eleições preocupa? Fim de semana prolongado? Será que as pessoas vão estar... claro que a pessoa pode votar onde estiver, acho que é uma das novidades, não é? Isso acho muito importante. Uma pessoa pode ir de fim de semana e depois vai a uma assembleia de voto qualquer e vota. Porque está tudo, em princípio, okay. Está tudo operacional. Ou então vota antecipado, que também é uma boa maneira de votar. Agora, nós temos que combater um bocadinho a data, se é preocupante. Acho que sim, acho que pode provocar alguma abstenção, com toda a franqueza. Mas para todos. Agora, outra coisa que era importante era reduzir a abstenção em relação aos europeus, que, como sabe, tem sido altíssimo, quase uns 70%, 68%, 69%. Portanto, tem sido muito alta. Mas eu, pela primeira vez, vejo algum interesse na população relativamente a eleições europeias. Porque antigamente nem sabiam quem era eleito. E hoje em dia fazem um escrutínio, até mal feito às vezes, pelo menos no meu caso, das pessoas e querem fazer com que essas pessoas sejam mais conhecidas, isso parece-me bem, do eleitorado. Eu sei, nós, se me permite uma nota pessoal, partimos relativamente aos 2 partidos principais, a Iniciativa Liberal, se quiser também, com uma desvantagem, que é o cabeça de lista do Chega, que sou eu,
não é uma pessoa conhecida do eleitorado. Não sou político, nunca fui político, nunca apareci muito, de vez em quando, nas televisões para comentar geoestratégia, basicamente, nunca política, mas geoestratégia, mas muito de vez em quando, portanto não devo sequer para me conhecer. A Marta Temido é ministra dos confinamentos, por exemplo. Mas quer dizer, estou a dizer só do ponto de vista de conhecimento. Ok. Portanto, de imagem. Marta Temido aparecia todos os dias na televisão, às vezes 2 vezes por dia. Se aparecia bem ou mal é outro aspecto. Mas estava lá. O Bugalho, há uns anos para cá, tem sido permanente diariamente na televisão. O Coutrinho também apareceu como político, presidente, deixou de ser, mas era presidente da IEL, também aparecia muito na televisão. E o único que mais ou menos desconhecido sou eu. Mas eu tenho uma vantagem, que se chama André Ventura, que agora vem da Madeira, depois das eleições, que são domingo, ele vem antes das eleições, e vai entrar na campanha em força. E o André Ventura, de facto, se me permite, é uma pessoa excepcional e que é uma pessoa que com uma dinâmica e uma energia muito acima dos outros todos. Não acha que é isso que depois faz com que a comunicação social e não só digam que o Chega é um partido unipessoal? É o que eles dizem, mas isso está a começar a esbater-se com o número de pessoas que vão aparecendo. E é claro que eles tentam abater tudo o que não é André Ventura. Bater a mim, Rita Matias, o Pedro Frazão, não sei, portanto, toda esta gente que, de alguma forma, está a começar a provar que o partido tem quadros. Eu tenho na minha lista, tenho um professor universitário de Direito Internacional, que é o Tiago Moreira de Sá, tenho um ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que é o Francisco Almeida Leite. Portanto, são pessoas profissionalmente muito boas, são quadros muito, muito qualificados. E as pessoas começam, de alguma forma, a perceber que o Chega não é. Agora, a comunicação social é que continua a insistir que é um partido de um homem só. Se eu convocar, eu sou o vice-presidente do Chega, primeiro, sou a segunda figura do Chega, se eu convocar uma conversa de imprensa para falar sobre qualquer tema, por mais que ele seja imigração, não vem ninguém. Se o André convocar uma conversa de imprensa, mesmo para falar sobre a cor do tapete, vem toda a gente. Mas não será que é a política do partido, ou seja, colocar o foco no André Ventura? Não, o André, ele próprio, tenta pôr as pessoas à frente, tenta promover as pessoas do ponto de vista da comunicação social, mas a comunicação social insiste em apenas se focar-se no André. É um facto. Portanto, está a ver. Agora, isto nos chega. O Bugalho tem... Nós vamos ter cartazes também comigo, mas é eu e o André. O Bugalho, onde ele vai a comunicação social. A Temido, onde ela vai a comunicação social. Até o Coutrinho. Onde eu vou, não vai a comunicação social. Muito bem. Senhor Embaixador, nós estamos nos 2 últimos minutos da conversa. Vou-lhe pedir aquilo que eu tenho pedido a todos os candidatos, é que para a sua Câmara possa fazer o apelo ao voto no próximo dia 9. Muito bem. Eu vou acabar como comecei. O que se passa em Bruxelas é mais importante para a vida, para a vossa vida e para a vida de Portugal do que aquilo que se passa em São Bento ou em Belém. Têm que ter a noção disso. E têm que ir votar maciçamente. E têm que ir votar naqueles que acham que são os melhores representantes de Portugal e dos portugueses. Aqueles que não estão com ambições paralelas, com agendas, com intenções que não se coadunam com o melhor interesse dos portugueses. Esses, pelo menos o Chega é um deles, se não o único. O Chega não tem ambições que não sejam servir Portugal e os portugueses. Nós somos contra os taxos, somos contra a corrupção, somos contra a marginalidade, somos contra o aumento da insegurança, somos contra a criminalidade e tudo o que está à volta disso. Portanto, eu acho que o Chega é a melhor opção e eu faço-vos um desafio. No dia 9, confiem no Chega, confiem em nós. E se por acaso nós vos desiludirmos, depois deixem de votar em nós. Mas pelo menos deem-nos a vossa confiança e deem-nos o vosso voto desta vez.
é por nós, é por vocês, é por Portugal. Muito bem, Sr. Embaixador António Tangeiro Correia, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Não se esqueça que pode ver e rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva esse canal, partilhe e já sabe, eu conto consigo para mais um programa amanhã. Desejo-lhe um resto de uma ótima noite e obrigado.